A princípio eu não queria ter que publicar esse vídeo, ou não queria ter que chegar ao ponto de ter que publicar esse vídeo. Eu não gosto de ter que trazer essa notícia, ou trazer essa reflexão, trazer essa informação, mas não sou eu que estou trazendo. Isso está acontecendo. E por mais que eu não seja aquela pessoa que fica assistindo TV e noticiário, eu busco me informar minimamente das coisas que estão acontecendo, não a ponto de ficar saturado e neurótico com essas coisas. Mas o fato é que, pelo que eu fui informado, isso me chamou a atenção. Parece que a gente está vivendo um dos grandes picos, talvez um dos piores picos do Covid, né? Até as consequências das imprudências do verão e tal. E eu tinha feito um vídeo há um tempo atrás sobre esse assunto, só que eu falei... não vou publicar, acho melhor não, sabe? Tava muita confusão, eu acho que a gente chegou num ponto em que a gente é apedrejado por se preocupar com as pessoas, né? Mas vendo isso, eu cheguei à seguinte conclusão, a seguinte reflexão. O que está em jogo no meu trabalho? O que move o meu trabalho? O meu ego ou o meu propósito? Agora é a hora de fato disso, porque assim, eu acabei percebendo que pouquíssimos veículos, pouquíssimas pessoas da área espiritualista, seja ela qual for, têm se posicionado acerca disso nesse momento que é importante. Ainda mais nesse momento em que a gente mais está precisando. E literalmente, não subjetivamente, a gente não está falando de ameaças metafísicas, a gente está falando de gente morrendo por conta de uma pandemia, né? E as pessoas que estão aí orientando, falando de filosofia de vida, estão fazendo o quê? Estão falando a respeito? Ou estão evitando entrar com medo de conflito pro ego? Então assim, a gente está defendendo o quê? O nosso ego ou uma visão de amor, de fraternidade real? Eu acho que essa é a hora, né? A gente ter esse apoio, ter esse diálogo, falar sobre isso. E pelo contrário, eu vejo muitas vezes esse pessoal que é referência para muita gente, inclusive dando exemplos completamente opostos a qualquer gesto de prudência, de cuidado, de amor real. Inclusive chamando a galera para ir fazer baladinha zen, balada good vibes, aglomerando a galera para fazer festinha nova era. Traz da desculpa de que quem vibra na luz está completamente isento de tudo, e ainda com um tom julgador, dizendo que quem pega Covid é porque vibra baixo, é porque vibra nas trevas e coisas absurdas que você vai até ver aqui um caso que eu vou mostrar para você. Então eu pensei comigo, o que move meu trabalho, o meu ego ou o propósito de fato que a gente fala para as pessoas, né? E para o meu ego, eu vou falar uma coisa para vocês, seria muito mais cômodo ficar de boa. Eu moro aqui no meio da natureza, eu tô me cuidando, eu tô de boa. Pra que me expor aqui? Pra quê? Pra levar hate de gente intolerante, de gente desrespeitosa? Eu vou ficar quieto na minha e cada um, ó, com o resultado dos seus. Mas esse trabalho aqui não é só sobre ego, sobre o que vão pensar, o que vão fazer, o que vão atacar, o que vão jogar. É sobre propósito. É quando eu olhar para essa minha vida depois e falar assim, o que eu fiz com os recursos que me foram dados? Eu fiquei só me preocupando com o que os outros vão achar? Ou busquei ser coerente? Então eu resolvi reeditar esse vídeo que eu estava fazendo naquela época e partilhar aqui com vocês. Então é um puxadão, um resumão aqui sobre essa questão do Covid / espiritualidade, baladinhas good vibes no meio da pandemia. E você sabe por que também que eu estou fazendo esse vídeo? Há uns dias atrás a minha sogra foi correndo para o hospital com suspeita de Covid, passando mal, falta de ar, um monte de problema. Por quê? Porque a vizinha tinha pego Covid, sabia que estava com Covid, sabia, estava ruim, escondeu de todo mundo e continuou nas baladagens da vida. E numa dessas, né, minha sogra foi lá levar uma coisa, ela ficou quieta, com o filho, levando o filho no shopping, tudo doente e tal. E aí, tava o quê? Minha sogra depois indo pro hospital com falta de ar. Então assim, né, graças a Deus ela tá bem agora, graças a Deus ela tá bem. Só que assim, eu cheguei numa conclusão.
Eu já tive amigos, pessoas próximas que desencarnaram por conta de Covid, eu cheguei à seguinte conclusão: eu não vou esperar ninguém muito próximo a mim morrer para eu tomar uma atitude e para fazer valer esse propósito. Então fica com esse vídeo e pensa com carinho. E antes de você dar um hate, jogar uma pedra, põe a mão na consciência. Não é um vídeo sobre medo, é um vídeo sobre cuidar. E cuidar também é amar. Ainda mais nesse momento. Eu não tô fazendo, não é esse vídeo que está trazendo o Covid até você. É que a pandemia não acabou. E pelo contrário, eu gostaria de ter esquecido ela. Só que ela está aí e está sendo alimentada por imprudência. Eu acho que está na hora da gente falar disso. Porque de que adianta a gente querer ser seres espiritualizados se a gente não consegue nem ser seres humanizados? Eu acho que isso é muito vital. Então fica com esse vídeo e fica com essa reflexão. Eu vou falar muita coisa sobre isso que estava aqui. Esse negócio de, eu sou muito da luz para pegar Covid, para transmitir Covid, porque eu sou isso, porque eu sou muito bom, porque eu não... Vamos discutir isso além da superfície? Então vem comigo. Passando aqui para convidar vocês para darem uma olhadinha lá nos stories da Paola. E sobre essa questão toda, eu já fiz vídeo sobre isso, vídeo longo que eu falo com mais calma, que é uma coisa mais rápida. Mas sobre esse papo de... eu vibro alto, vibro muito altão. Eu vibro super alto no amor, na luz. Então eu não preciso ter cuidado com relação à pandemia. Eu posso fazer o que quiser, do jeito que quiser, porque eu sou muito iluminado e muito desperto. Cara, não cai nessa. Primeiro que esse lance do contágio da doença tem tantos fatores envolvidos. De repente você está vibrando na luz, mas de repente você tem uma raiz kármica lá atrás que você dá bobeira agora, ativa aquela ressonância e pronto. E de repente você não precisava disso se você estivesse se cuidando. Ou simplesmente uma questão física, material. Você está numa condição, sei lá, você está um pouquinho mais cansadinho, seu sistema imune baixou um pouquinho. E você se expôs muito. Mas eu vibro na luz, peguei e não tive sintoma. Mas será que você não teve sintoma porque realmente você vibra na luz? Ou porque você, sei lá, você é jovem, você estava numa condição X, Y? A gente não sabe como a coisa se comporta. E tem uma coisa nisso tudo que... eu canso de... Porque assim, eu não precisava estar falando isso, não precisava estar me expondo, porque eu sei que tem gente que não entende, que quer criticar, mas assim, é uma questão meio que óbvia. Primeira coisa, se você acha que você vibra muito alto, muito na luz, eu vibro alto, é porque você não vibra. Não vibra. Quem é uma coisa nem tem consciência de que é. Agora, quem não é, gosta de ficar autoafirmando. Porque eu vibro, porque eu sou luz. Porque será mesmo? Será que vibra tão alto assim? A gente está aqui na Terra. A gente não vibra tão alto assim, a gente está aprendendo isso. E ainda tem um discurso de julgamento que se cria com base num discurso pseudo-espiritual, porque discurso espiritual não é um discurso para você ficar condenando e comparando de que eu vibro mais, eu vibro menos. Mas é um discurso perigoso que faz, como a gente estava vendo um caso aqui, a pessoa pegou Covid e entrou num complexo de culpa em relação a isso, porque ouviu falar que só pega Covid quem vibra baixo. Porra, que maldade! Que maldade! E tem gente ainda que fala assim, só pega Covid quem não tá preparado pra nova era, porque aí desencarna e... de onde vocês tiram essas ideias, bicho? Fala pra mim, de onde vocês tiram essas ideias sem cabeça, sem nada? Às vezes a tia que tá desencarnando aí do seu lado porque você foi imprevidente, tá encontrando no mundo espiritual um paraíso que a gente não vai encontrar nem daqui 1000 anos reencarnando direto. Vai saber, a gente pode pôr a mão no fogo e afirmar que o outro realmente tá
tá vibrando baixo, porque eu vibro muito alto. Porra, acorda, bicho, pra cuspir. Por isso que eu gostava muito da dona Nadir. Falava assim, cuidado com uma coisa no caminho espiritual. Quem é alguma coisa de fato nem tem consciência de que é. Simplesmente é. E vou um passo além para você entender por que eu uso a influência desse trabalho aqui, embora não quisesse estar falando sobre isso. Mas por que ainda assim... Mas porque ainda assim eu faço questão de estar falando aqui. E tem gente que vem, não, você não tinha que estar falando desses assuntos, porque aí todo mundo entra numa vibração de medo. Não é vibração de medo, você acha que isso é medo, é você que está com medo. Você que está projetando isso aqui no que você está assistindo, é você que está interpretando isso como medo. Isso aqui é responsabilidade, é cuidado. No caminho espiritual, responsabilidade é o que difere o fluir do vagar. Gosto quando a Paola fala isso. A gente está muito, né? É só fluir no processo, e a gente tira a responsabilidade do jogo, e aí a gente vê assim, que as pessoas super fluindo, mas não tem estabilidade, não tem nada, tá vagando, não tá fluindo. O amor é responsável, a gente tá falando de cuidado. E tem gente que tem a cara de pau de vir falar que, não, você tá alimentando discurso de medo, discurso da mídia. Que discurso da mídia? Você acha que eu sou tão trouxa quanto eu pareço? Você acha que eu preciso da mídia me falar o que tá acontecendo, o que não tá acontecendo? Você acha que eu não tô vendo o pau comendo solto do meu lado aqui, com os amigos meu morrendo à torta direito, desde que essa coisa começou? Enfim, voltando ao ponto, por que a gente está falando disso, né? E outra coisa, tem gente que ainda vem e confunde. Mas você está julgando quem pensa assim, você está julgando quem está incentivando, você está julgando quem está contribuindo para a coisa ficar pior ainda. Você quer achar que eu estou julgando? Azar é o seu, literalmente. Porque existe uma diferença muito concreta entre julgar e discernir, e pensar. E você acha que tá no caminho espiritual é só falar gratiluz e fingir que é zengo de vibes e sorrir? Velho, isso é estereótipo. Estereótipo é pro ego. Caminho espiritual é pro espírito. É pra maturidade da coisa. Não é só sorrir. Outro dia eu estava falando sobre esse assunto. Mas você nem sorriu no vídeo. Claro que eu não tenho motivo para sorrir. Eu me importo com as pessoas. Tá todo mundo morrendo aí e o povo não tá nem aí. Você quer o quê? Mas esqueceu de mandar um abraço do tamanho do sol. Abraço é uma coisa recíproca. Enquanto a gente não tá se responsabilizando, não vou abraçar ninguém. Ainda mais em tempo de pandemia. Cara, larga a mão. E eu quero terminar com uma coisa que é o ponto central disso tudo, porque eu estou batendo nessa tecla. Vamos lá, você é muito da luz, muito desperto, só você está consciente das teorias conspiratórias que estão por trás e manipulando e para enganar a gente pela mídia, que tudo é uma grande mentira, tudo bem, só você é inteligente, só você sabe disso, tem acesso à informação privilegiada, só você não é rebanho, só você não é gado, porque você é muito da luz e do amor. E tem gente falando, é só vibrar no amor que não dá nada, né? Mas vibrar no amor, aqui na Terra, é traduzido por atitude de amor. E essa atitude de amor não é só sorrisinho o tempo todo. Não é só vem cá. Vem cá, vamos fazer um oponopono aqui. Que porra! Vibrar no amor na Terra se traduz por uma coisa chamada atitude. Cristo, quando esteve aqui e entrou lá no templo e tocou os vendilhões lá de chicote na mão, você acha que ele estava caindo em raiva, que ele esqueceu de confiar no processo e em Deus e na porra toda? Não! Ele estava sendo amor. Porque o amor não é só, namastê. Amor é firmeza quando tem que ser. E se você não reconhece o momento em que tem que ser firme, isso não é amor, isso é vagar. É ser irresponsável. É imaturidade. E você vai entender se você ainda não entendeu. Você ainda acha que isso é uma questão de, tá julgando, não tá confiando.
Eu confio no processo, eu confio em Deus, mas não confio no ser humano. Porque o ser humano espera que Deus resolva todas as coisas e dê jeito através do processo e vai resolver seja lá o que for, do nada. E não considera que Deus também se manifesta, ou busca se manifestar, como a compaixão e a consciência que eu tenho dentro do meu peito, se é que eu tenho. Isso é o que define vibração. É atitude. E agora o ponto aqui, que tem gente que ainda não sacou isso, que é o seguinte, bicho. De repente você tá aí nesse papo de que você vibra altão. Você é muito desperto, você é muito iluminado. É direito do seu ego querer se afirmar, de se autoafirmar assim. O ego adora querer se sentir especial. Cada ego descobre um jeito de se sentir especial e alguns egos encontram esse jeito no discurso espiritual. Mas isso é da natureza do ego, basta um pouco de estudo de psicologia que você vai entender isso. E eu estudei isso na faculdade, não só em internet. O ego ele quer se autoafirmar, para isso ele precisa se sentir especial de alguma forma. Nas finanças, na filosofia, na ciência, no campo intelectual, quer ser pegador. O ego precisa se autoafirmar se sentindo especial. E alguns egos querem adotar um discurso espiritual para se autoafirmar se achando muito iluminado. Às vezes tem uma experiência de expansão de consciência, uma experiência mística. E pronto, o ego se apropria daquilo, já acha que é o iluminado. E não consegue nem digerir a coisa, não trabalha calmamente, de maneira crescente, o sintetizar no nível da personalidade esses atributos do absoluto que você acessa de vez em quando. Isso é um caminho longo. Não é assim, tive um vislumbre da coisa, uau, estou iluminado. Não, o que você está fazendo com isso agora? Se é que foi realmente uma experiência real. Mas o ponto é que tem gente que está vibrando muito altão, muito no amor, e por isso não preciso ter medo, não preciso me apegar aos discursos de medo, à mídia e a porra toda, porque isso aí é ilusão, beleza. E aí, vai saindo, vai aglomerando. E, gente, eu não estou nem falando de você ir fazer compra. Eu estou falando de festa. A gente chegou nesse nível. No início da pandemia, a gente tinha que falar, gente, fica em casa. Agora a gente tem que estar pedindo, por favor, para a pessoa não fazer balada. E a gente tem que pisar em ovos para a pessoa que faz balada não vir tacar pedra na gente. Enquanto tem gente morrendo, se fosse uma questão ideológica, se fosse uma questão partidária, mas tem gente morrendo, se isso não é forte para te sensibilizar, você realmente acha que você está vibrando alto? Acorda para cuspir, porra. Você está lá vibrando altão. Você vibra muito alto, mas sim, você vibra lá no píncaro do cume da montanha do Pequeno Príncipe. E aí você se descuida de todas as formas. E você, pelo motivo que for, de repente pega, mas fica assintomático. E você fica assintomático não necessariamente porque você está vibrando altão, mas por uma questão material, física qualquer. A gente também tem que pôr o pé no chão e considerar isso. E quem está com sintoma não é porque também vibra baixo, não. A gente não sabe cada caso, a gente não sabe tudo que está envolvido. Toda a dinâmica kármica, energética, histórica, às vezes aquilo pode ser uma bênção. Para aquela pessoa, às vezes foi uma libertação. É um espírito muito mais evoluído que a gente que está aqui julgando os outros. Que vibra baixo ou não. Aí você pega, porque você não está cuidando, você está nas baladas da vida. Fica assintomático, beleza, tá? E aí, só que você fica passando de um para um. De repente, nesse de passar de um para um, a avó de alguém lá morre. Como é que você pode garantir que a morte daquela velha lá não está na tua conta agora? Não está na tua conta kármica? E às vezes aquela velha lá não vibrava baixo, alto, sei lá. Simplesmente ela estava com o organismo fragilizado por conta da idade dela. Não sei, ou pelo motivo que for. Era uma questão orgânica, genética, sei lá. E era uma pessoa maravilhosa.
E de repente, por conta de descuido nosso, né? Num momento de fragilidade, de repente a gente foi passando de um para um, não tô nem aí, comigo não acontece, porque eu sou do amor, eu sou da luz, e de repente isso vai passando de um, chega na véia, a véia morre por conta de falta de responsabilidade, ela não precisava ter desencarnado agora. Quem garante que a morte daquela véia não está na tua conta? Não vai estar na nossa conta? Eu não garanto que não vai estar. E se você não está pensando nisso, você não está vibrando alto. E não vem me falar que isso que eu estou falando você está vibrando medo, é contra amor, é contra confiar no processo. Você vive em que mundo? Que mais que precisa ser falado para você? O quê? Porque, mas nada, não é possível. Se a pessoa não entendeu isso ainda, não tem. Pode falar, não tem. Só se for mau caráter, porque não é possível. A gente está falando de uma coisa de pensar no amiguinho, de pensar no irmãozinho. Se a gente não consegue conter o fogo no furiculículo nesse momento de pandemia, e para pensar no amiguinho, para pensar no irmãozinho, e eu subo em cima de um discurso espiritual para ir para algazarra, não tô nem aí porque eu sou da luz, não dá nada, isso é invenção, não sei o que, conspiração oculta, nada a ver. Bem, você não tá vendo a galera morrendo do teu lado? E você acha que todo mundo ali tinha que ter desencarnado? Claro que nada acontece por acaso, blá blá blá, e tudo bem. Mas e quando a gente, por irresponsabilidade, acaba fazendo isso? E quando aquela pessoa que desencarnou por questões contextuais, que a doença se desenvolveu, não era para ter desencarnado. E a gente contribuiu para que aquela vida fosse tirada. Mas ninguém morre sem que... não é para ninguém morrer sem que Deus queira, a espiritualidade encaminha, mas isso também, você concorda que é querer justificar quem pega uma arma e dá um tiro na cabeça de outra pessoa e fala assim, ninguém morre por acaso? Não, dei um tiro aqui na pessoa, mas não existe acaso no universo não, tá? Tá tudo coerente. Confia no fluxo. Aquela pessoa tinha que morrer mesmo, né? Se ela fosse para ficar, ela teria ficado. Tá vendo, gente? É só amor, só confia aí. Mano. Você tá entendendo que, né? Mas isso aí é um apoio político. Que política? Claro que quando a política toca nesse tipo de coisa, ou deixa de tocar na responsabilidade, a gente tem que olhar para isso também. Mas é diante desse trabalho que a gente tem esse diálogo sobre espiritualidade e tudo que envolve isso, o que precisa desenhar? A questão não é se você vibra alto ou não, porque se você está nesse pensamento, você já não vibra. É teu ego que está pensando isso. Quem vibra alto, para de perder tempo achando, fica lá pensando vibro alto, vibro luz, e está aqui, estendendo a mão, ajudando, fazendo, aquietando o ego quando precisa aquietar, falando quando precisa falar, sorrindo quando é para sorrir, mas não sorrindo quando não tem motivo para sorrir, se você se importa com os demais, e não só consigo. E quem está buscando vibrar um pouquinho melhor, caindo e levantando, porque ninguém é perfeito, você pode ter certeza, na hora de ajudar, ajuda, mas na hora de se preservar, para preservar a si mesmo e o outro, se preserva. Então tem que parar com esse narcisismo espiritual, esse narcisismo pseudo-espiritual. Isso é narcisismo. E a gente pode ser narcisista, vaidoso, é karma nosso, mas agora, quando isso está afetando a vida de outras pessoas, você quer subir no discurso espiritual para falar que isso é vibrar alto, vibrar amor, e que tomar consciência e responsabilidade por isso, pela porra toda, é vibrar em medo, é isso, então você não entendeu bosta nenhuma. E não quero estar contigo nessa. Vou até interromper a minha apreciação dessa banana aqui,
para acrescentar mais uma coisa nesse vídeo. Duas coisas aqui que eu esqueci de falar. Primeiro, mas a gente cria a nossa realidade, dependendo do que eu vibro, a realidade que eu crio, eu entro numa realidade paralela aqui. Tudo bem, isso é verdade, já falei isso em outro vídeo, só que é o seguinte, quando se fala de karma, de vivência, de experiência material na Terra, a experiência material, eu não estou falando da experiência subjetiva, individual, que você vive na sua casa, no lugar que você escolheu morar e as coisas que você escolhe fazer. Mas quando a gente fala de coletividade, a gente co-criou a experiência coletiva juntos. Estamos fazendo isso juntos agora, inclusive karmicamente. O karma coletivo também me diz respeito. E não é só eu vibrar outra coisa, ficar no mundo da lua, achando que eu não tenho responsabilidade no que está acontecendo. Porque eu não estou falando que tudo é um. Tudo é um, tudo é um, tudo é um, mas quando o um que está se expressando à minha volta está se lascando, eu me dissocio dele e falo, não, eu só vou ficar aqui na praia, sonhando aqui com unicórnio. Cara, sim, nós temos as nossas realidades paralelas que a gente atrai, que a gente não atrai. Só que assim, existe também o coletivo do qual, se eu tiver um pouco de sensibilidade, eu busco me responsabilizar. E dentro dessa responsabilização eu falo, como é que eu posso ajudar? Ou ainda, se você não quiser ajudar, beleza. Mas eu falo, como é que eu posso, ao menos, não atrapalhar mais? Porque não é só porque você cria a sua realidade paralela de todo mundo, que o que a gente está fazendo aqui, em matéria, em karma material aqui, não vai afetar e não está afetando o coletivo. Isso é muito sério. A gente fica falando de consciência expandida, de consciência de unidade, mas basta ir para o coletivo que a gente não banca. Será que a gente está bancando mesmo a consciência cósmica? Quer falar de ET, de união com Deus? Mas a gente não banca nem a união com o próximo? E às vezes, o próximo que está ali do teu lado, está numa condição de saúde, de sei lá o quê, que se você não colaborar, vai dar ruim para ele. E só para terminar, né? A gente fala que a gente está muito espiritualizado, meditação, transcendência, tal. Gente espiritualizada raiz, vou pegar um exemplo histórico, os monges tibetanos. Os monges tibetanos, eles eram loucos para entrar na vida monástica e fazer o retiro básico. O que era o retiro básico do tibetano? Era passar 3 anos, 3 meses, 3 semanas e 3 dias trancafiado numa caverna. Por uma portinhola do tamanho dessa banana, entrava um pouquinho de farinha de cevada por semana para eles se alimentarem. E eles ficavam ali em retiro, aproveitando esse momento de isolamento para se autoconhecer de verdade. 3 anos. E ansiavam por isso. E aproveitavam essa oportunidade. E a gente está aqui falando de transcendência, de meditação, de espiritualidade, e não consegue ficar 3 meses quieto dentro de casa, que já está com furiculico para querer fazer balada lá fora. E usa a espiritualidade para justificar isso depois. Vou fazer uma balada espiritual então. Até o cachorro aqui fora está chorando. Diante dessa situação. Sabe, se a gente banca mesmo, então vamos aproveitar esse retiro também para se autoconhecer, para entender por que eu tenho que estar sempre lá fora, por que eu estou com essa necessidade de, mesmo diante do momento que exige minha responsabilidade, eu quero estar lá fora, eu quero estar com... porque eu não consigo estar comigo mesmo. Eu falo para os outros que eu vibro muito alto, mas eu não consigo então respeitar, ficar confortável comigo mesmo nesse momento em que isso é pedido para a gente, por uma questão de responsabilidade pública. Tô tão transcendentidão assim que eu não consigo ficar 1 ano de retiro. E é um retiro que não é numa caverna comendo farinha de cevada. É um retiro com Netflix, com violão, com livro, com videogame, com smartphone, com Zoom, com WhatsApp. E ainda assim a gente está tendo essa necessidade gritante de ter que ficar na algazarra, ter que aglomerar voluntariamente, sem necessidade. Será que eu estou me avaliando bem nesse caminho? Vou comer minha banana aqui agora. Vou comer minha banana e vou ficar na minha baladinha aqui,
na minha aglomeração com os meus amigos espirituais. Pronto. Assim eu não deixo eles em risco. Nem eles a mim. Ah, gente, pela madrugada, eu tenho que responder. Ah, não tem que responder nada. Tchau. Vocês entenderam? Voltando aqui, agora muito mais tranquilo, muito mais zen aqui, para você não falar que eu estou vibrando muito agitado, porque eu estou me importando com as vidas humanas e por isso eu estou vibrando muito agitado e, meu Deus do céu, ele está se importando. Engraçado, né? Porque a gente gosta de falar que vidas humanas importam, né? Acontece alguma tragédia aí, a gente lota o nosso feed revolucionário do Instagram para falar que vidas humanas importam, como eu sou preocupado com... Tá, mas agora é o convite para a gente sair do Instagram e ver se isso está realmente ancorado no nosso caráter, na nossa atitude aqui. E engraçado que nunca foi tão fácil a gente se importar com a vida humana quanto hoje. Basta você ficar em casa coçando que você já está se importando com a vida humana. Claro, tem condições, às vezes a pessoa trabalha, você precisa de uma coisa urgente. Beleza, estamos falando de baladinha, estamos falando de festa e de coisas do gênero. Vamos nos posicionar historicamente um pouco sobre isso, respirando fundo, bem zen assim, bem estereotipado, tá bom? Porque talvez assim alguém possa escutar. Vamos para dados históricos, para a gente sair das especulações subjetivas. Na verdade não são nada subjetivas, são bem objetivas, mas enfim, você entendeu. Padre Pio de Pietrelcina. Padre Pio, não sei se você conhece ele, deveria, foi uma das raras almas verdadeiramente santas que passaram por esse planeta. E quando eu digo santa, não estou me referindo à formalidade da instituição religiosa ou do ponto de vista do catolicismo. Não, de realmente santa, no sentido mais puro da palavra. Padre Pio foi um espírito iluminadíssimo. Na época dele, teve a pandemia da gripe espanhola. Sabe o que aconteceu? Padre Pio pegou a gripe espanhola. Padre Pio pegou gripe espanhola, ficou de cama, quase morreu. Ah, não, você está falando isso para colocar uma crença negativa na gente, para falar, nossa, esse Padre Pio fez, imagina... Não tem nada de crença negativa. Se você quiser levar dessa forma, essa escolha é sua. O que eu estou falando é que a gente precisa avaliar o mundo ao nosso redor, porque a nossa mente, o nosso ego quer fazer a gente achar que a gente é muito invencível e que a gente é muito invulnerável de tudo. E aí eu acho que eu tenho capacidade de bancar a minha vida apenas pelo meu poder mental. Não é só eu ter a crença de que não vai acontecer, que não vai acontecer. Será que a gente consegue bancar isso? Porque assim, eu entendo o princípio, entendo que funciona. Mas a gente tem peito para bancar isso 100% do tempo na nossa vida, sem se responsabilizar por outras dimensões, sem cuidar do material? Você acha que a gente ganhou o nosso corpo para não cuidar dele? Para não cuidar do corpo do outro? Não só o Padre Pio, tem amigo meu na Índia que está lá falando que tem um monte de lama tibetano, de mestre espiritual tibetano, de swami, de yogi, de sadhu, desencarnando por causa de Covid. E são gente assim que são profissa na high vibration. Né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou colocando uma crença negativa que, meu Deus, agora está pondo um paradigma de que eu posso pegar. Não, eu estou te dando motivo, se é que você ainda não tem, para falar assim, se cuida e toma cuidado, e cuida do amiguinho. Básico, só cuida do amiguinho. Cara, não precisa ir nem muito longe, vamos pegar um exemplo mais regional aqui no nosso Brasil. Chico Xavier. Você conhece Chico Xavier? Chico Xavier vivia com probleminha de saúde. Às vezes ficava internado, hospital, catarata, angina, uma coisinha ali, uma dorzinha ali. Você vai me dizer que Chico Xavier ficava com problema de saúde porque ele vibrava baixo? Esse exemplo ajuda a gente a compreender que existem outras variáveis envolvidas nessa situação toda, que às vezes a gente não sabe o que está ali por trás. Outra coisa... Sim, muito categórica desse momento todo. Nissete Bruno. Você vai me dizer que Nissete Bruno desencarnou de Covid porque ela vibrava baixo e ela não estava pro rolê da nova era. Você vai me dizer isso. Nissete Bruno. Maior exemplo ali de uma pessoa digna que vibrava na honestidade, que vibrava no amor. Não tô te pondo uma crença limitante pra você ficar com medo. Estou falando, toma cuidado, gente, porque a gente precisa também cuidar das outras dimensões. É importante a gente cuidar também do nível físico, do nível material, porque tem muitas
variantes envolvidas no complexo da nossa vida. E a gente tem que cuidar não só da gente, mas também do outro, para não chegar no outro, porque às vezes o outro está com uma situação um pouquinho mais debilitada, não é porque é culpa dele estar vibrando baixo ou alto, não, às vezes está ali e o vírus pode chegar. Então é o momento de cuidar da gente, do nosso nariz, do nariz do outro. E aqui a gente acrescenta um princípio da lógica muito básico nessas situações. Tudo bem, eu sei que tem gente que está com a opinião dividida, que o mundo está polarizado e a porra toda. Eu sei que está assim. Então vamos lá, vamos admitir que a gente não tivesse certeza de nada, não tem certeza de nada, beleza, e que qualquer lado nessa história pode estar errado. Então eu devo me perguntar, e se eu estiver errado? Isso é uma questão de humildade. Beleza, vamos lá, se eu estiver errado, aquilo que eu estou acreditando e agindo com base nessa crença, mesmo estando errado, está prejudicando alguém? O fato de eu me cuidando e cuidando dos outros está prejudicando alguém? De estar falando para as pessoas, gente, se cuida, toma cuidado, respeita questões de higiene, cuida da alimentação, busca ter uma vida interior saudável, busca orar, busca meditar, né? Mas junto com a parte da responsabilidade física também, porque não é só uma coisa astral, a gente está na Terra. Se eu estiver errado, você sabe o que eu fiz de prejuízo? Nada. Cuidei, beleza, não fui num lugar, num outro, beleza. Agora, o outro lado tem que pensar nisso também. E se você estiver errado? Questão de humildade, mas hipoteticamente, eu sei que você acha que você não está errado, mas e se você estiver errado? As consequências das ações que você está tendo, com base nisso que você está acreditando, está prejudicando alguém? Porque eu te digo uma coisa, se de repente eu desencarnasse por Covid, eu ia desencarnar tranquilo, em paz com a minha consciência. Eu falo assim, olha, beleza, né, de repente rolou o Covid, de repente tal, mas eu sei que a minha parte eu fiz. Se peguei foi por alguma coisa que saiu fora do meu controle, mas assim, em termos de me cuidar, eu me cuidei. Eu vou em paz e cuidei dos outros. Eu vou com essa consciência. E te digo uma coisa, se de repente eu desencarnar por Covid, porque esse vírus chegou até mim, porque foi passando de pessoa em pessoa e você estava no meio disso, passando de um para um, indo, aglomerando, indo, balada e festa, e por conta dessa circulação a qual você também estava inserido, isso chegou até mim, você pode ter certeza absoluta, que você pode achar que você está hoje na razão, que você é muito zen, que você é muito elevado, que isso não existe na sua realidade, beleza, você está no seu direito, mas eu te digo uma coisa, se eu desencarnar, se eu conhecer alguém que desencarnar, por conta desse contágio que vai passando de um para um sem responsabilidade, você pode ter certeza de uma coisa. Quando chegar no dia de acerto de contas, quando a gente estiver fora dessa vida e ver tudo com mais limpidez, você pode ter certeza que eu vou olhar no seu olho. E não vai ser eu quem vai baixar o olhar. Abraço do tamanho do sol para quem merece. Um sorrisinho aqui também. Pra ninguém falar que eu não sorri.